sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Carol, estou aqui com o professor André. Olá, professor André, tudo bem? Tudo bem, você, professora Carol? Tudo certo. Vamos para mais uma aula de Educação Física? Vamos lá. E como vocês já estão acostumados, peguem o caderno para anotar as informações importantes da aula de hoje. Anotem lá conosco. Componente curricular. Educação Física. Turma. 4º e 5º ano. Conteúdo. Ginástica. Aula. Aula de número 8. E não esquece de colocar A data de hoje. muito bem. Repetindo. Componente curricular. Educação Física. Turma. 4º e 5º ano. Conteúdo. Ginástica. Aula de número 8. E o que não é para esquecer, professor André? A data de hoje. Muito bem, agora que vocês já estão acostumados, a gente vai passar para vocês os materiais que a gente vai precisar utilizar na aula de hoje. Então acompanhem conosco lá na tela o que vocês vão precisar separar. Então hoje vocês vão separar o caderno para fazer as anotações dessa parte teórica que a gente vai trabalhar um pouquinho. Também vamos precisar separar o que mais, professora Carol? 2 calças de adulto. Nessas 2 calças de adulto, vale ressaltar que são 2 calças que sejam moles, né? Então vocês vão ver que aqui a gente trouxe, daqui a pouquinho a gente vai já mostrar para vocês, a gente trouxe calças de pijama ou calça de ginástica, que são calças mais flexíveis. Não pode ser calça jeans, por exemplo, né, professor André? Isso são mesmo. muito duras, então tem que ser calças mais flexíveis, mais moles para a gente poder fazer as atividades da aula de hoje. Por quê? Porque a gente vai estar substituindo as calças no lugar das cordas, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. É por isso que tem que ser mais maleável, ok? Então, voltando na tela lá dos materiais, o que mais que vocês vão precisar separar, né, professor André? Precisar de 2 cadeiras. Uma bola de plástico ou qualquer bola que vocês tenham aí na casa de vocês. E também uma fita métrica ou uma trena, ok? Isso mesmo. Então, como vocês também já estão acostumados, a gente vai dar aquele tempinho para vocês providenciarem esses materiais e a gente já retorna com as nossas atividades de hoje. Bom, pessoal, agora que vocês já providenciaram aí os materiais que a gente vai utilizar na aula de hoje, nós vamos ainda dar continuidade, né, professor André, na aula de ginástica, né, trabalhando aí a ginástica geral, mas nós vamos começar agora já a colocar alguns elementos aí na nossa ginástica, né, professor André? Isso mesmo, então a gente vai utilizar, além do corpo, alguns materiais, como Isso a gente mesmo. já falou ali, quando a gente pediu para vocês separarem os materiais para utilizar na nossa aula de hoje. E como aí na casa de vocês, provavelmente vocês não tenham os materiais que a gente tem na escola, até pode ser que vocês tenham, se vocês tiverem, melhor ainda. Provavelmente também vocês não têm espaço que tem na escola para a gente realizar esses movimentos, né? Então, preparem aí o ambiente da casa de vocês, do espaço, para não bater em nenhum móvel, não quebrar nada, né, professor André? Isso. Tomar esses cuidados aí com relação à segurança. E de qualquer forma a gente faz uma adaptação, né, de alguns materiais que a gente possivelmente imagina que vocês não tenham em casa, que a gente teria na escola, né? Então por isso que a gente pediu as calças, né? Que no lugar a gente vai fazer atividades com corda utilizando as calças. Se vocês tiverem corda e se vocês tiverem um espaço legal aí, perfeito, pode fazer Ótimo, com a corda. usa a corda. Mas se não, vocês utilizam a calça, certo? Mas antes disso, a gente vai passar para vocês mais um pouquinho da parte teórica da ginástica geral, né, professor André? Isso mesmo, então a gente vai aí trabalhar um pouquinho mais, né, uma aprofundada ainda mais sobre a ginástica, né, professora Carol? Isso mesmo. Então, para isso, a gente pede para vocês que acompanhem na tela o que nós vamos falar sobre a ginástica. Então, a ginástica geral é uma prática que busca a participação de todos aqueles que se sentem atraídos pela vivência e demonstração de movimentos de forma criativa e original e que oportunizam o conhecimento e ou reconhecimento dos seus limites e suas possibilidades do corpo.
Vocês vejam só, né, que aí nessa citação que o professor André acabou de ler para vocês, né, a gente vê que é tudo isso que a gente acaba repetindo para vocês todas as aulas de ginástica, né, professor André? Isso mesmo, não só de ginástica, todas as aulas, como a maioria das nossas aulas são práticas, né? Isso. Toda vez que nós vamos realizar uma atividade prática, a gente fala: lembra, respeita o limite do colega. Usa a criatividade, a imaginação, cria movimento, respeita seus limites, suas possibilidades do seu corpo. A gente vive falando isso pra vocês. A gente se torna repetitivo, igual os exercícios que nós fizemos na aula, uma das aulas passadas, aí, né? Isso falar mesmo. Várias vezes, a gente faz a mesma coisa, a gente pediu para vocês fazerem repetição dos exercícios, dos movimentos, e a gente também faz a repetição da nossa fala, né? Isso, mas por quê? Porque é muito importante vocês entenderem, né? E a gente estar sempre ressaltando essa questão, porque a gente nunca pode ser igual ao outro. Cada um de nós é um, né? Cada um de nós tem um corpo, uma flexibilidade, uma movimentação diferenciada, um limite, uma possibilidade, né, professor André? Isso mesmo. Uns fazem atividades físicas regulares, outros não fazem, uns só fazem a educação física na escola, outros fazem outras coisas, participam de outras aulas, de outras atividades, de outras modalidades. Então existe toda essa mudança aí, não só com vocês, mas com todos nós também que somos adultos, né? Então tem toda essa mudança aí de pessoa para pessoa. Por isso que a gente não pode, que nem, por exemplo, eu e o professor André, vocês viram provavelmente lá naquele exercício que a gente fez da aula passada, do alfabeto, né, professor André? Isso. Falando nisso, professor André, a gente já vai recapitular a tarefa de casa daqui a pouquinho, tá? A gente não esqueceu, tá? Depois, a gente já vai. quando a gente for partir para a parte prática, a gente fala sobre a tarefa de casa. Então, falando nisso, a gente só falando nessa questão da aula passada, vocês viram que a gente fez os movimentos aqui da letra do alfabeto. Vocês aí na casa de vocês viram eu e o professor André fazendo ao mesmo tempo. Provavelmente tem movimentos que o professor André fez de um jeito e eu fiz do outro. A gente não fez idênticos movimentos. Por mais que a gente tinha, né, uma imagem pra gente, vamos dizer assim, né, pra gente se espelhar. Por quê? Porque cada um vai realizar o movimento da sua maneira. Isso que é o interessante do dia a dia mesmo, né? Que cada um vai ter um olhar diferenciado, né? Como a gente estava fazendo, vamos fazer a letra tal agora. Aí a gente começou a se organizar, aí eu falei, agora tem que levantar o queixo, né? Pôr a cabeça para trás. A doutora Carol, bem lembrado. Então alguns detalhes vão ver, outros não. Isso mesmo. E isso é normal, isso é comum. Então a gente tem que respeitar essa particularidade de cada um de nós. Isso mesmo. E daí agora vamos continuar a parte teórica, professor André. Então acompanhe conosco lá na tela, por favor. A ginástica geral é constituída por elementos fundamentais das diversas ginásticas, associados a outros elementos da cultura corporal, com ou sem o uso de materiais. A ginástica geral é caracterizada principalmente por ser uma ginástica de demonstração e não de competição. Assim, propicia a um número ilimitado de participantes, independentemente de eles possuírem habilidades técnicas específicas, a utilização de variados materiais e o prazer da execução. Então, vocês vejam, né? Como a gente falou também no início da aula, né? Mas só para enfatizar, né? A questão de que a ginástica geral ela pode ser trabalhada sem materiais ou com materiais. Então, até agora, a gente fez nessas aulas aí que a gente fez com vocês até o momento, a gente utilizou somente o nosso corpo, a gente não utilizou os materiais, a não ser as figuras, né, professor André? Isso. Agora a gente vai estar utilizando alguns materiais para complementar essas movimentações, certo? Exatamente. Uma outra coisa importante a gente ressaltar também é em relação à ginástica geral, ela ser caracterizada como uma demonstração e não uma competição. E o que isso difere? Que a gente vai tentar realizar os movimentos cada vez de uma maneira melhor. Mas para quê? Não para que seja melhor do que o meu colega ou o meu adversário. Para que seja cada vez melhor para eu executar, mais fácil para eu executar e que fique uma apresentação, uma demonstração cada vez mais bela. Mais ou menos como no circo, né? Isso. A gente vai falar mais para frente aí sobre a ginástica circense. Aí vocês vão poder retomar essa questão também,
que no circo, né, para quem já teve a oportunidade de ir até um circo ou para quem já teve a oportunidade de assistir pela televisão, enfim, o circo, você vê que tem algumas coisas, né, algumas acrobacias que cada um deles treina não para fazer melhor do que o colega dele, mas para superar o seu próprio limite. O seu limite e ficar cada vez mais bonito para que todos que estão ali, os espectadores, né, consigam achar cada vez mais belo, cada vez mais bonito aquele movimento ou aquela acrobacia que está sendo realizada. Então vocês vejam, essa é uma questão importante, de a gente estar sempre superando o nosso próprio limite, né, professor André? Isso. Então, por exemplo, num exercício de flexibilidade, se você não consegue alcançar o chão sem dobrar as pernas, à medida que você vai fazendo o exercício, você vai, professor André, vai melhorando, né, a sua flexibilidade até o momento que você pode conseguir ou não, porque também a gente tem que respeitar a característica de cada um. O importante é a gente reforçar que todas as nossas habilidades, elas são treináveis. Então, o que isso quer dizer? Que se hoje eu não consigo, como a professora Carol falou, encostar a mão lá no chão, eu só vou até aqui, sem dobrar o joelho, eu vou dia a dia tentando me esforçar um pouquinho mais, vou alcançar um pouquinho mais, né? Dia após dia, até que um dia eu consigo chegar lá na ponta do pé, encostar no chão e assim sucessivamente, ok? Vamos dar continuidade à nossa parte teórica, professor André? Vamos lá, acompanhe então novamente a tela. No desenvolvimento da ginástica geral na escola, podem-se utilizar vários materiais de acordo com a criatividade e interesse do professor e também dos estudantes. Então, daí vocês vejam aí que justamente isso que a gente fala, né? A questão da utilização dos materiais que vai depender de cada professor, de cada realidade, de cada escola, de cada ambiente que a gente vai estar realizando. No caso aqui, nós estamos fazendo a videoaula para vocês, onde vocês estão em casa, então a gente tem que fazer uma adaptação de alguns materiais, né, professor André? Exatamente. E antes da gente passar para a parte prática, né, que como a gente fala, que é a parte que a gente mais gosta, a gente só quer mostrar para vocês aqui os materiais que a gente separou, certo? Então, por exemplo, a gente pediu para vocês lá, né, uma bola, a gente pegou aqui uma bola de plástico, dos filhos do professor André. A bola de plástico do Joaquim. Isso, da Manu, do Joaquim lá, da Manu, que a gente quer agradecer eles por emprestar a bola pra gente, que a gente vai estar utilizando, mas não precisa ser a bola de plástico, pode ser qualquer bola que vocês tenham aí na casa de vocês. Aí a gente pediu uma trena, certo? Ó, essa aqui é uma trena, ou pode ser também uma fita métrica, certo? Duas cadeiras que estão aqui, certo? Vocês já vão ver para que a gente vai utilizar essas duas cadeiras. E as calças. E daí eu peguei aqui, professor André, duas, né? Eu pedi duas calças pretas, ó, de ginástica, que são minhas calças de ginástica, conforme eu falei pra vocês, que são moles, ou duas calças de pijamas, professor André, tá? Que são duas calças de adulto. Por que de adulto? Porque a gente vai fazer a corda grande, né? Então por isso que ela tem que ser de adulto para ela ficar maior, certo? Isso, e aqui também a gente trouxe 4, né? Porque nós somos um pouquinho mais alto que vocês, né? Isso mesmo. E aí, para vocês, 2 calças são o suficiente. Para nós, precisa um pouquinho mais para a gente poder fazer as atividades que nós vamos realizar na nossa aula de hoje. Agora, professor André, a gente vai preparar aqui nosso espaço, né? Para a gente fazer as atividades práticas e a gente já retorna com a nossa aula de hoje. Muito bem, agora que nós já estamos aqui com o nosso cenário montado, a gente vai só retomar a tarefa de casa, né, professora Carol? Isso mesmo. Então, lembra que a tarefa de casa da aula passada, a gente pediu para vocês, através daqueles movimentos com as letras do alfabeto, vocês elaborarem o nome de vocês aí na casa de vocês. Nós elaboramos o nosso aqui, junto com vocês, na aula passada, e a gente pediu para vocês fazerem de tarefa de casa o nome de vocês. E daí, como foi? Foi legal? Conseguiram fazer? Foi show de bola, né? Vocês podem elaborar aí outras palavras também, né, professora André? Isso, pode, né, chamar o pai, a mãe, né, para elaborar aí, para eles fazerem junto, enfim. Podem aí ficar à vontade brincando aí com esses movimentos das letras. Muito bem. E para nossa prática de hoje, professor André, a gente preparou aqui, como diz o professor André, o nosso ambiente, aqui o nosso cenário. A gente utilizou as 2 cadeiras para amarrar a corda, né? Pra gente fazer, a gente vai trabalhar primeiramente, então vocês vejam, a gente utilizou as 2 calças aqui para fazer, faz de conta que a gente está usando a corda, como eu falei no início. Se vocês tiverem corda aí na casa de vocês,
utiliza a corda. Mas como muita gente não tem, por isso que a gente pediu as calças, né? Que calça é uma coisa que a gente tem em casa, né, professora? Exatamente, então daí fica mais fácil para vocês conseguirem realizar aí a atividade na casa de vocês. Professora Carol, ótimo, nós colocamos as duas cadeiras, nós amarramos uma calça na outra, nós amarramos uma ponta da calça, na nossa calça corda, na cadeira e a outra ponta na outra cadeira. Perfeito. Mas o que a gente vai fazer com isso, professora Carol? Agora, professor André, a gente vai, vocês vejam que a gente deixou esticada a nossa corda, certo? Então a gente colocou aqui as cadeiras de forma que ela fique esticada, a nossa calça corda, como diz o professor André. Calça corda. Então agora a atividade que a gente vai fazer é a atividade do salto em altura, professor André. Então legal. a ideia é a gente pular com os dois pés. Ok. Tem diferença a gente pular com um pé de cada vez ou com os dois pés Pé de juntos. cada vez ou com Certo? os dois pés juntos. Então, por enquanto, a gente vai pular com os dois pés juntos, certo? Ok. Então, a gente vai pular e vai voltar, professor André, certo? Tá. Então, vamos fazer assim, professor André, pra gente variar, a gente vai com os dois pés e volta com um de cada vez, Perfeito. certo? Então, E daí, qual é a ideia da atividade, professor André? É a gente ir aumentando a altura, legal, hein? certo? Quero só ver quem é que vai conseguir saltar Quando chegar... desafiando os seus limites. Quando chegar Certo. no topo da cadeira. Lembrando que essa nossa cadeira aqui, professor André, ela é bem baixinha, hein, professor André? Essa cadeira aqui vai ser bem fácil. Essa vai ser Mas tranquila. talvez aí na casa de vocês, se vocês escolherem uma cadeira alta, cuidado, né? Não precisa ir até o final da cadeira, né? Talvez vocês consigam ir só até a metade da cadeira, certo? Então preste atenção aí para não causar nenhum acidente e não se machucar aí em casa, Isso ok? mesmo. Vamos lá, Carol, professor André? Começamos? Sim. Os dois pés Os juntos. dois e E aí, um de cada vez. cada vez. Agora a gente aumenta um pouquinho, professor André. Vamos lá. Agora já ficou mais desafiador. Os dois pés juntos e um de cada vez. Agora a gente aumenta mais um pouquinho. E ó, já foi ficando cada vez mais alto e mais difícil. Mais Agora a uma. gente aumenta mais uma. Vamos lá. Agora, Soltou a minha soltou. corda. Minha corda calça soltou, professor André. Vou amarrar de A novo. amarração aí não ficou muito firme. Não. A amarração não ficou muito boa aqui, não. Acontece, né? Acontece. Até com a corda acontece, imagine com a Amarra de calça. novo. Beleza. Muito bem. Vamos lá, então. Os dois. Um de cada vez. Ótimo. Agora, como a nossa cadeira aqui, vocês vejam que ela tem a parte que a de vocês também deve ter, né? A gente utilizou o pé, agora a gente vai utilizar o encosto da cadeira, né? Então a gente vai soltar e amarrar mais pra cima, né, professor André? Isso aí, professora Carol. A gente poder ir aumentando aí a altura dessa corda. Ótimo. Prontinho. Professora Carol, Ah, a gente pediu para eles mais um material, né? A sim, gente qual foi? pediu a trena ou a fita métrica. Por quê? Para a gente saber que altura nós estamos conseguindo saltar essa corda. Então você vai pegar a sua trena ou sua fita métrica e vai verificar qual a altura que está a sua corda, ok? Professor André, eu só vou enrolar aqui a nossa calça corda aqui para não atrapalhar na sua medição aí, ó. Tá. Eu vou fazer a medição, eu vou fazer a medição em 2 pontos da corda para vocês verificarem uma coisa comigo, que vai acontecer provavelmente aí na casa de vocês também. Quando eu faço a medição aqui, onde a gente amarrou, eu vou até fazer pro lado de lá para vocês verem eu medindo aqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, porque é meio pequeno o número, mas vocês conseguem ver alguma coisa. 50 centímetros, professor André. Então, está a 50 centímetros de Ó, vocês altura. vejam que tem os 50 centímetros ali, certo? 50 centímetros de altura. Acho que dá para vocês verem um pouquinho, né? Então, está a 50 centímetros de altura. Por que eu falei em 2 pontos da corda? Por ser uma corda, ela vai dar uma baixada, Fica assim, né? Ó. Então aqui no centro, ela vai estar numa altura diferente. Aqui ela vai estar 33. 33 centímetros de altura, olha lá. 33, ó.
Então vocês vejam, ela fica um pouquinho mais alta nas pontas e um pouquinho mais baixa no meio, né? Que é normal, que ela fica, faz esse movimento aqui, né? Mesmo que a gente altere a altura, né? Ela sempre vai ficar no meio mais baixa do que nas pontas, né? Como ela fica de diferentes tamanhos, né? Então a gente vai fazer agora, a partir de agora, diferente. Então vai saltar aqui nos 33 centímetros, que é mais baixo, né? No meio, uma vez de cada. Sim. Doutora Carol, Vai lá. primeiro as damas, por favor. Primeiro eu, professor André? Por favor. A gente vai saltar Pode ficar. com um pé de cada vez ou com os dois? Você pode escolher dessa vez, professora Carol. Ah, então vamos lá. E daí a gente só vai, salta e volta, tá? A gente não vai saltar e Não, voltar. a gente vai saltar, daí passa por trás da cadeira e volta pro seu lugar, é isso, né? Exatamente. Então vai Vamos lá, lá. professora Carol. Boa! Agora vou eu. Será que eu vou conseguir? Ufa, consegui. Eu vou passar por aqui, professora Carol. Professor André, agora a gente tem que aumentar mais um pouquinho. Vamos aumentar mais um pouquinho. Aí, olha lá, ó. Agora ficou Lá. um pouco mais. Não pode encostar na Isso. corda, né, professor André? Isso. Né, professor André? Lembrando que não pode encostar na corda. Não pode encostar na corda, tem que saltar sem encostar. Vamos levantar mais um pouquinho aí nessa corda, ok? Esticar um pouquinho mais para ficar A penúltima, um pouquinho a mais penúltima alto. levantada, professor André. Penúltima. Vamos ver. Será que já conseguimos chegar nos 50 centímetros aqui no centro dessa corda, professora Carol? Daqui a pouco a gente vai medir, professor André. Ó, encostei a perna antes de saltar. Ih, encostou a perna, professor André, Já perdeu. Não valeu, né, professora Vamos Carol? aumentar agora para a última, professor André. Ai, ai, ai. Vou fazer mais alto, professora Carol. Vamos pôr no meio da cadeira aqui, a gente desamarra e põe lá no meio. Vamos. Vou puxar um pouquinho Não mais vai pra dar, cá, professor. então. Ah, vai dar sim, professor André, só que vai ficar bem. Tem que colocar mais perto as cadeiras. Pra gente Ai, ai, poder ai, já amarrar. tô ficando até meio nervoso aqui, porque eu acho que vai ficar alto agora, hein, professora Carol? Será que a gente vai conseguir? Ó, professor André, Ai, tem que meu ficar mais Deus. pertinho agora. Vou pôr mais pertinho aqui, Pra conseguir amarrar. puxar um pouquinho. Que pra bom, cá. né, que o nosso... Olha, vocês falem aí, quando vocês forem pegar calças de adulto, que vocês vão pegar emprestado, vocês pegam essa calça molinha, porque daí não vai estragar, certo? Mesmo que vocês façam o nó, ela não vai estragar, né, professor André? É, tem que cuidar, e senão o pai e a mãe puxam a orelha em casa, E né? agora, professor André, agora nós estamos no nosso mais alto, hein? Vamos medir qual é esse nosso mais alto, para Vamos ver lá. que tamanho que é esse nosso desafio, professora Carol. Veja lá. 60 60 centímetros. centímetros. 60 centímetros. É, Lembrando que os 50 centímetros que o professor André mediu na altura baixa era no canto e nós estamos pulando no meio, né, professor André? Isso. Então nós estávamos pulando com 33 centímetros. 33, depois foi subindo. Foi subindo até pouco a chegar pouco. nos 60. Senhora Carol, Vamos lá. Vamos ver se eu o desafio consigo. é grande, eu tô ficando até meio... Vamos ver se eu consigo pular. Ih, professor André, tá fácil ainda. Eu tô ficando até meio nervoso aqui, professora Carol. Eu vou Meu Deus do céu. conseguir pular com os dois pés, professor. Vamos lá então, professora Carol. Isso Vamos aí, lá. a gente precisa acreditar primeiro de tudo. Isso mesmo. Vamos Tá lá. confiante? Já. Foi. Uau! Quase caí, professora mas eu Carol. pulei, professor André. Muito bem, vamos ver se eu vou conseguir pular também. Muito bem, ufa, consegui. Professor André, pra gente finalizar essa atividade, começar a próxima, vamos tentar pular com um pé de cada vez? Um de cada vez. Que a Vamos gente lá. pode tentar fazer tipo tesoura, assim, ó, com as pernas esticadas, ou pular normal, né? Com um pé de Ótimo. cada vez, né? Vamos lá. Então vamos lá, ó. Ixi, professor André, vamos ver. Boa, professora Carol. Consegui. Ufa, Muito bem, professor André. isso aí. Agora, professor André, vamos finalizar e vamos utilizar o próximo material que a gente pediu, que foi a bola. Vamos lá. Então como que vai ser agora, professora Carol? Agora eu vou tirar de um lado da cadeira, esse aí você deixa, professor André. Ah, é, porque daí você vai fazer... Ah, só que você tem que amarrar. Desculpa, professor vou André, você amarrar tem que aqui, ó. amarrar mais baixo. Vou amarrar aqui embaixo. Eu vou colocar essa cadeira aqui no cantinho, certo? Porque a gente não vai utilizar ela agora. Daí qual é a ideia agora? Essa atividade agora é uma atividade em dupla, certo? Então a gente vai precisar que vocês convidem alguém aí na casa de vocês para realizar essa atividade. Então, professor André, você puxa a cadeira um pouquinho mais para trás, por favor. Professora Carol. Ah, Aí, será que vamos
assim, aquilo que o professor André falou, né? A gente pode estar utilizando mais uma calça aqui, ó, para de repente fazer a nossa corda ficar maior, né, professor André? Porque como a gente é maior, para vocês a gente pediu 2, que do tamanho de vocês é suficiente. Mas para nós, você pode puxar um pouquinho mais a cadeira de lá, professor André, desde que não fique fora de cena, né? Não, a gente pode deixar a cadeira, pode se sair de cena, não tem problema. Isso mesmo. Vocês já sabem que tá. O importante é a corda. Cadeira, né? O importante é vocês verem a corda. Professora Carol, como é que a gente vai fazer agora, professora Carol? Agora, professor André, aqui, mas a atividade é a seguinte: eu vou balançar a corda e você vai passar pela corda com a bola na mão, sem deixar a corda encostar no seu pé. Ótimo. Certo? Então é como se eu estivesse pulando a corda. Você vai bolhar a corda e eu vou ter que passar. Eu vou balançar assim a corda, ó. E você tem que passar por baixo dela sem encostar nela, certo? Ok. Com a bola na mão. Tá, deixa eu pôr mais pra lá um pouquinho, professora Carol. Aí, senão a gente não vai conseguir. Vamos lá então, professor André. Vamos lá. Vamos lá. Ó. O professor André vai tentar passar. Muito bem, professor André. Mais uma, professora Carol. De novo. Gostei dessa brincadeira. Vamos lá, de novo. Muito bem, professor André. Professor André, agora, para finalizar, a gente vai. Você tem que pular uma vez. E lembrando que porque a bola é só para ficar segurando a bola na mão. Por hora, né? Por hora, por enquanto, né? Agora você vai ter que pular uma vez e sair, sem deixar a bola cair da tua mão, certo? Tá bom, vamos lá. Entra, pula uma vez e sai. Muito bem, professor André. Ai, mais uma, professora Carol. Mais uma. Muito bem! E aí, vocês conseguiram aí na casa de vocês? Então vejam, agora a gente vai deixar claro a tarefa de casa, né, professor André? Ai. Qual é o desafio da tarefa de casa? O desafio da tarefa de casa é o seguinte: um vai bolear a corda e o outro vai. Antes a gente estava segurando a bola na mão, né? Agora vocês vão quicando a bola no chão. Eu perdi a bola lá. Professor André. Quicando a bola no chão, você vai ter que tentar passar a corda. Na verdade, os dois exercícios que a gente fez segurando a bola, agora vocês vão fazer quicando a bola no chão. Isso. Então, primeiro, vamos lá ver se eu consigo. Passar por baixo da corda, quicando a bola, sem deixar a corda encostar. Vai lá, professor André. Isso! Agora, o próximo exercício e tarefa de casa e desafio é quicando a bola, pular uma vez e sair. Perdi a bola, perdi o salto. Vai lá, o professor André vai é tentar mais uma vez, hein? Mas é um desafio, né? É. Isso é importante a gente frisar. Não quer dizer que eu vou conseguir. É um desafio. Eu vou tentar mais uma vez. Vai lá, professor André, vai lá. Tenho fé que dessa vez você vai conseguir. Pula uma vez e sai. Muito bem, professor André. Aí. Viu? Falei pra vocês que o professor André ia conseguir. Ufa, tô suando. Muito bem, professor Carol. André. Viu só? Então, vocês vejam que nessa atividade aí, vocês ficam como uma tarefa de casa. Então, o desafio é... Recapitula aí, professor André. Vamos lá. Deixa eu respirar aqui. O desafio 1. Quicando a bola no chão, você vai passar pela corda sem a corda encostar em você. Então, vai quicando a bola e passa pela corda. Desafio 2. Quicando a bola, vai passar debaixo da corda e vai pular uma vez e vai sair. E sair sem parar de quicar a bola. Ok? Lembrando que esse desafio também precisa ser em dupla, né? Porque um tem que bater a corda, ou até em 3. Se vocês tiverem 2 pessoas para bater, até melhor, né? Certo? Então, 2 pessoas bolhando a corda e você passando, realizando os 2 desafios. Depois vocês trocam, né? O do pai, a mãe, vó ou o responsável para fazer a atividade junto Isso com mesmo. vocês. Ok? Muito bem. Então, nós esperamos que vocês tenham gostado das atividades que nós propusemos na nossa aula de hoje e a gente convida vocês a acompanhar a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.